Daniel Vorcaro descarta pedir a nulidade do processo após a troca do relator lá no Supremo Tribunal Federal. A apuração é dele, então. Théo Cury é quem vai explicar pra gente agora. Olha, pelo menos nesse momento a defesa descarta a possibilidade de acionar o Supremo pedindo a nulidade por conta do quê? Da troca na relatoria. O ministro responsável por conduzir essa investigação lá no Supremo Tribunal Federal era o ministro José Antônio Dias Toffoli. Toffoli assumiu esse caso no final do ano passado e ficou com ele até semana passada, quando ele pediu afastamento em meio ao agravamento da crise e desgaste institucional da imagem do Supremo diante das decisões que ele tomou ao longo dos últimos meses. Saiu Dias Toffoli e entrou na relatoria desse caso o ministro André Mendonça. Théo, existe um elemento aí nesse caso do Banco Master, focado principalmente na figura de Daniel Vorcaro, que vem desde o início, da largada dessa crise. Logo no primeiro dia, quando a prisão de Daniel Vorcaro veio a público, uma fonte diretamente envolvida nas operações, na investigação, uma alta fonte ali ligada à operação, me disse o seguinte: desde aquele primeiro momento, a questão é que esse assunto vai permear todas as esferas políticas, vai ter muita notícia que vai sair daí, e a figura específica de Daniel Vorcaro é chave, porque ali sempre ficou no ar a ideia de uma possível delação. A ideia de que ele poderia abrir a boca, de que ele poderia falar mais, que era uma figura que sabe muito sobre a política nacional, muito sobre personagens que teriam algum tipo de envolvimento, de ligação com todo esse cenário polêmico do Banco Master. Então a ideia de que Daniel Vorcaro se sente diante de um microfone deve estar deixando muita gente ansiosa, para não dizer apavorada, em Brasília, né? Sem dúvida, por conta dessa relação, essa teia dos relacionamentos pessoais e institucionais que o Daniel Vorcaro manteve ao longo dos últimos anos e que seguia mantendo até o final do ano passado, quando num primeiro momento a Justiça Federal em Brasília decretou a prisão dele. Depois houve uma libertação provisória dele com algumas medidas cautelares que foram impostas pela Justiça e que seguem valendo, tanto que ele vai prestar esse depoimento depois de uma autorização do Supremo Tribunal Federal, explicar o que for preciso aos parlamentares, seja na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, seja na CPMI do INSS. Então, nesse momento, a estratégia da defesa é falar. A própria Isabel Mega tinha trazido essa informação. A expectativa é de que ele fale, de que ele preste esses esclarecimentos para tentar se blindar dessas acusações. Então, nesse momento, descartada a possibilidade de a defesa pedir a nulidade do processo.